Vamos agora a uma questão sobre o contratualismo. Olha só, temos aí Thomas Hobbes. É um dito corrente que todas as leis silenciam em tempos de guerra. E é verdade não apenas se falarmos de leis civis, mas também naturais. E entendemos que tal guerra é de todos os homens contra todos os homens. Então nós temos um texto aí, né, que não é o Leviatã, e sim do cidadão, o De Cive no latim, né, que é uma outra obra muito importante de Hobbes. O texto de Hobbes se refere a um estado de guerra de todos contra todos, que enseja, pelo medo da morte, um estado civil. O nome dado por Hobbes a esse estado anterior ao pacto social é... Isso aqui não valeria só para Hobbes, não. Vamos pensar à luz dos outros contratualistas. Dá uma olhada, moçada. Olha só. Então, resolução, veja bem, da questão de número 3. Então, essa questão 3, ela fala sobre os autores que nós entendemos como os contratualistas. Então, nós temos aqui o contratualismo moderno. Lembre-se quem são os principais contratualistas. Nós temos, então, 3. Nós temos 2 ingleses e um suíço. Então, nós começamos pelo suíço Jean-Jacques Rousseau. Depois, nós temos Thomas Hobbes, que não está em ordem cronológica. E, por fim, nós temos o John Locke, ok? Rousseau, Hobbes e Locke. Depende da prova que você faz, obviamente, mas se você faz, por exemplo, Universidade Federal de Uberlândia, esse cidadão aqui, ó, ele não aparece mais não, tá? Mas, claro, todos estes contratualistas, eles possuem traços em comum, todos eles. Então, eles vão partir, por exemplo, do seguinte, ó, nós, seres humanos, convivíamos em um estado de anomia, um estado no qual as leis não tinham nenhum tipo de poder porque elas ainda não haviam sido criadas. Esse estado é um estado no qual o homem delibera em causa própria, sem nenhum tipo de grilhão, sem nenhum tipo de cerceamento. Esse homem não é limitado pela lei, esse homem, ele se prende naturalmente à sua existência. Esse estado, ele é chamado de estado de natureza, é um estado primitivo, tal como nós somos. John Locke, por exemplo, dizia: o homem é irrestritamente livre. Jean-Jacques Rousseau afirmava que o homem era bom, mas era corrompido pela propriedade privada. Enquanto Thomas Hobbes vai dizer: o homem é o capeta, homo omni lupus. O homem é vaidoso, ganancioso e egoísta. Para todos eles, ou por uma questão de nascimento, ou porque assim de fato foi ocasionado, o estado de natureza é ou se torna um estado de guerra, uma guerra de todos contra todos. Então veja, o primeiro estado que nós temos aqui, exatamente um estado condição, com a letra minúscula, chamado estado de natureza, que é um estado pré-contrato, pré-pacto. Porque o homem percebe o seguinte: maravilhoso esse estado de natureza, eu sou livre, eu faço aquilo que desejo, só que tem um grande problema. A minha vida, ela não é preservada. A minha vida corre risco. E é por esse motivo, moçada, que esse homem resolve ligar o foda-se para o estado de natureza, e aí ele resolve fazer um pacto, ele resolve fazer um contrato com os outros. Porque perceba, se eu quero preservar a minha vida, não basta o meu querer, é necessário que o outro também queira. Porque se eu quero preservar a vida do outro, o outro tem que preservar de fato a minha vida. Então é nesse sentido que nós temos o contrato social. Então esse contrato social nada mais é do que um artifício criado pelos homens para preservarem as vidas e também os direitos naturais. E é esse contrato social que retira o homem desse estado de anomia e o coloca em um estado de heteronomia. E esse estado de heteronomia nós chamamos naturalmente como sociedade civil ou comunidade política, que é exatamente esse estado no qual nós estamos inseridos. Onde Wesley não faz aquilo que quer, mas Wesley faz aquilo que a lei possibilita que seja feito dentro de seu
querer. Havia o homem natural no estado de natureza. Agora nós temos o homem artificial nesse contexto da sociedade civil. Não se esqueçam também o contexto de soberania para esses autores. Para Locke, um soberano / governante que pode sofrer insurreição. Para Hobbes, um soberano que possui poder ilimitado e absoluto. Lembre-se do Leviatã. E para Jean-Jacques Rousseau, nós temos uma soberania que é popular. Nós temos um soberano que se manifesta por meio da chamada vontade geral. Ok? Agora, nós temos condição sim de voltarmos à resolução do exercício. Olha só. O texto de Hobbes se refere a um estado de guerra de todos contra todos. Olha só, um estado de guerra de todos contra todos. O estado de guerra é estado de natureza ou é sociedade civil? Porque o estado de guerra, a guerra de todos contra todos, ela é pré-contrato social. Então, se eu penso essa guerra de todos contra todos, que enseja pelo medo da morte um estado civil, o nome dado por Hobbes a esse estado anterior ao pacto social é Leviatã? Não. Leviatã é o nome da obra, Leviatã é o soberano. Sociedade civil? Não. Sociedade civil é posterior ao pacto social. Sociedade civil limita o estado de guerra de todos contra todos. Letra C, estado de natureza. Maravilha, é o estado que precede, é o estado que vem antes do contrato social. E letra D, lex naturalis ou lei natural? Não. Então, o nome dado a Hobbes a esse estado, condição com letra minúscula, anterior ao pacto social é estado de natureza. Ponto final. Beleza? Fechou.